Inicie essa prática de auto-hipnose em um momento confortável, tranquilo, onde você não tem nada melhor para fazer, onde você pode simplesmente desligar todo o seu corpo. Comece colocando seus pensamentos do passado, do futuro, dentro de uma caixa. Visualize esses pensamentos saindo de você e entrando dentro de uma caixa. E não importa se você visualiza isso nitidamente ou apenas um pouco. O que importa é a ordem clara que você dá para o seu subconsciente. Enquanto você ouve a minha voz, pode perceber agora todo o seu corpo, todas as partes dele, e o quão pesado ele pode estar agora sob sua cama. Está tudo bem, porque você não precisa fazer nada. Você pode agora simplesmente permitir que o ar entre por seu nariz e que saia lentamente. Pode permitir todas as sensações, toda a sua respiração, que isso se torne parte desse processo. Enquanto você vai se concentrando na minha voz, talvez seus pensamentos comecem a vagar. Permita que isso aconteça. Solte a resistência e observe esses pensamentos como se você estivesse no meio de um cinema, vendo um filme e analisando agora o filme mental desses pensamentos. Deixe que esses filmes vão passando ali e que sua mente subconsciente trabalhe enquanto você dorme, na solução de tudo que você precisa resolver. Mas conscientemente, você começa a relaxar. Talvez você perceba a sua respiração e enche os seus pulmões de ar, prendendo o ar por 3 segundos e soltando lentamente. Enquanto você percebe ou não percebe o ar entrando e saindo, algo dentro de você começa a desacelerar. Muito bem. Simplesmente porque você permite que isso tudo aconteça. Cada respiração salta um pouco mais o seu corpo, como se seu corpo fosse um pano molhado, bem pesado. Pesado, mas confortável. E aos poucos, o relaxamento começa a se espalhar pelos seus pés, pernas, braços, pescoço, simplesmente porque você se permitiu, sem esforço, sem precisar entender, apenas deixando que aconteça. Visualize agora um local bem confortável para você. Talvez um local que você ia há muito tempo e que de um jeito ou de outro te fazia se sentir muito bem. Conecte-se agora cada vez mais a esse lugar, sentindo a energia do ambiente, percebendo a beleza das pequenas coisas. Vá desfrutando agora disso tudo. Muito bem. Enquanto você faz isso, sua mente consciente pode continuar prestando atenção na temperatura do ambiente, nas roupas que você está vestindo, na textura da sua cama, porque o importante é perceber que já começou. Sua mente consciente pode até continuar pensando, analisando e tentando entender. E isso é ótimo, porque dá permissão para que uma outra parte da sua mente comece a fazer tudo o que precisa ser feito.
sem esforço, de forma automática, natural, quase como quando você começa a ler algo e de repente já não se lembra mais da última linha, ou quando dirige e chega ao destino sem perceber o caminho. Você começa a perceber uma sensação leve e sutil de relaxamento, de soltar, e talvez possa perceber agora os pequenos sinais, enquanto começa a visualizar, sentir o sentimento de estar naquele lugar, tranquilo e confortável. E à medida em que você se visualiza, sua mandíbula vai soltando, seus músculos vão ficando mais soltos, seus olhos vão ficando pesados, cada vez mais pesados. Permita que esse estado de relaxamento se espalhe por todo o seu corpo. E quanto mais você se concentra ou se distrai, mais fundo você pode ir, porque não é sobre tentar, é sobre se permitir. E você já se permitiu à medida em que abriu esse áudio. E em algum nível, seu corpo já começou a relaxar. E se ele já começou a relaxar, você pode desfrutar disso tudo agora. E quanto mais você percebe que não precisa fazer nada, mais facilmente seu corpo responde. E sua mente vai acompanhando tudo isso. Ou talvez seja o contrário. E isso não importa, porque de qualquer forma, você já está entrando cada vez mais profundamente. Muito bem. E à medida em que você já entrou nesse estado, ou que começou a entrar, pode perceber que existe uma diferença entre tentar ir mais fundo e simplesmente permitir ir mais fundo. E muitas vezes é exatamente quando você para de tentar que algo dentro de você faz isso automaticamente. Talvez você não perceba o momento onde você deixou de estar consciente e simplesmente se aprofundou em seus sonhos. Talvez agora você se visualize no meio do cinema, vendo que os filmes vão vagando e ficando mais apagados, como se seu corpo estivesse ficando mais leve e você pudesse simplesmente flutuar no meio desse cinema. Eu quero que você apenas imagine, ou talvez perceba, que existe um movimento. Pode ser um movimento para baixo ou para dentro, ou talvez uma sensação de se afastar. Não importa exatamente qual seja, porque a sua mente escolhe o melhor caminho. E enquanto isso acontece, você pode começar a notar que o tempo começa a mudar, ficar mais lento, ou talvez desaparecer. E pensamentos que antes pareciam importantes, agora podem simplesmente perder a força, como se estivessem ficando distantes, menores, mais leves. Talvez você perceba agora o intervalo entre um pensamento e outro. E nesse intervalo existe silêncio. E nesse silêncio existe profundidade. E quanto mais você percebe esse espaço, ou até mesmo quanto menos você percebe, mais esse espaço aumenta, se expande e te leva naturalmente para um estado ainda mais profundo. Agora, imagine ou apenas sinta como se existisse uma escada que você não precisa ver claramente, apenas saber que ela está lá,
e que cada número que eu disser pode representar ou não um degrau de aprofundamento. 10, e você permite soltar mais. 9, como se algo dentro de você cedesse ao relaxamento. 8, mais profundo, mais relaxado. 7, deixando para trás o que não precisa. 6, cada vez mais profundo e interno. 5, no meio do caminho, já muito mais profundo. 4, o corpo solta, a mente acompanha. 3, quase lá. Ou talvez já esteja lá. 2, ainda mais profundo. 1, completamente relaxado. E talvez você perceba que existe uma parte sua que já sabe exatamente como aprofundar ainda mais e mais. E essa parte não precisa de instrução. Ela apenas responde automaticamente. E quanto mais você confia nesse processo, mais ele acontece. E quanto mais ele acontece, menos você precisa fazer. Até que chega um ponto onde você nem sabe mais se está ouvindo ou apenas permitindo acontecer tudo isso. E nesse ponto, você pode simplesmente ir mais fundo agora. Enquanto você já está aí, indo mais fundo, ou talvez percebendo que já está mais fundo, você pode começar a notar que quanto mais você tenta acompanhar as minhas palavras, mais você pode se perder nelas. E quanto mais você se perde, mais você encontra um espaço entre os pensamentos, um espaço entre as palavras. E é curioso, porque você pode tentar observar esse espaço, mas quando observa, ele muda. E quando ele muda, você percebe que não precisa entender, apenas permitir. E quanto mais você pensa se está relaxando ou não, mais você relaxa enquanto pensa, porque o simples fato de pensar sobre o relaxamento já é parte do aprofundamento que acontece. Sua mente começa a soltar todos os pensamentos. Talvez você nem saiba exatamente o que, soltando pensamentos antigos, tensões acumuladas, resquícios do dia que você não precisa identificar, porque o que precisa sair já sabe o caminho de saída, e o que precisa ficar permanece naturalmente. Agora, perceba isso enquanto você ouve ou deixa de ouvir. Existe um processo acontecendo e você pode tentar acompanhar, mas enquanto tenta acompanhar, você percebe que já está acontecendo. E quando percebe que está acontecendo, você pode parar de tentar acompanhar, aprofundando ainda mais. Talvez perceba que os pensamentos repetitivos começaram a silenciar, se dissolver e o espaço ficando cada vez maior, aumentando ainda mais a profundidade e o nível de relaxamento. E quanto menos a necessidade de pensar, mais limpa sua mente se fica, mais organizada e vai se ajustando sozinha, sem esforço, sem a necessidade de você fazer qualquer coisa. Tudo que você precisa fazer nesse momento é aproveitar, se permitir e relaxar profundamente. E talvez você perceba agora como é bom se conectar com sua mente mais profunda. E como é bom relaxar profundamente. Muito bem.